Ganana Antva Ganapatigam Havamahe Kavin Kavinamupamastravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrin Bannotibhisida Sadhanam Om Mahaganapataye Namaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Então, antes de mais, queria agradecer ao Rui pela confiança que me deu em me trazer aqui. E agradeço também a todos vocês pela prenda que deram a estar aqui. E eu sei que é um pouco agressivo eu estar a falar em cima do vosso silêncio tão sagrado, mas eu espero, com as minhas palavras, trazer algo que seja positivo para vocês e que, de alguma forma, possa beneficiar-vos. Então, um pouquinho sobre mim, para saberem um pouquinho da minha história, né, que é importante. Desde pequenino que existiam muitas perguntas existenciais e foi uma busca constante para tentar resolver esse sofrimento existencial, não é? O que é que estamos aqui a fazer? Não é? Qual o propósito da nossa vida? Não é? Porque é que eu nasci nesta família? Não é? O que é o mundo? Coisas assim. E num ato de rebeldia, como muitos de nós tivemos na adolescência, né, eu dei por mim a dizer assim, basta, vou seguir o meu caminho, e isso levou-me à música. Portanto, eu parei com o trabalho que tinha, sou formado em gestão hoteleira, fui para Londres trabalhar, e lá cheguei à conclusão que aquele não era um futuro para mim. Quando vim, dediquei-me à música a 100%. Isso foi durante o evento das Torres Gêmeas, né? Eu estava lá quando isso aconteceu. E foi mais uma mostra de rebeldia da minha parte, como sempre, não estando a aceitar o sistema e aquilo que o sistema oferecia como um modo de vida, ver a infelicidade dos meus pais, ver a infelicidade da minha família e a não querer seguir as mesmas pegadas sem saber muito bem porquê, mas sentindo intimamente, este não é o meu caminho. Portanto, eu não vou trabalhar das 9 às 5, num trabalho que eu não gosto, e sujeitar-me ao que o sistema tem. E a música, na altura em que apareceram os Dead Can Dance, eram muito famosos, né? Abriu as portas para um universo espiritual e foi por aí que eu entrei, nessa descoberta do que é o propósito maior da vida, não é? Porque não pode ser só ter filhos, não é? Trabalhar, ganhar dinheiro, viajar. Há algo mais profundo na vida do que simplesmente todas essas experiências. E então dediquei-me à música, foram 12 anos e a música levou-me ao yoga. E o yoga levou-me ao Vedanta e com o Vedanta, não é, apareceu
o meu mestre, portanto, o Swami Dayananda. E ele já faleceu, e ele veio a Portugal, e a partir desse momento eu disse para mim mesmo, eu vou aprender com ele, tudo o que ele disse faz sentido, e então aí começou, no fundo, a resolução de todas as perguntas que eu tinha e que o yoga não respondia, não é? O yoga tem a sua aplicabilidade, relaxa as pessoas, traz uma mente meditativa, não é? Tem uma certa dose de psicologia envolvida, porque temos que lidar com a mente, e os Yoga Sutras são um tratado da mente. Mas foi quando eu entrei no Vedanta que eu, de facto, vi essas perguntas respondidas. Não é? Qual é a natureza da realidade? Não é? Qual a causa do sofrimento? Não é? Existe uma saída para o sofrimento ou não? Não é? E esse gosto intenso pelo Vedanta, não é, fez com que eu saísse da música e descobrisse então onde era o meu lugar, que é vou aprender este sistema de ensino até ao fim, não é, e vou confiar no processo de estudo, e então viajei todos os anos para a Índia, ainda era músico na altura. Então, vocês sabem que a vida de músico, não é, financeiramente não é muito fácil. Quem é músico aqui? Pronto, então não é fácil, não é? Então, todo o pouco que eu ganhava, em fevereiro, março, eu ia ter com o meu mestre para a Índia. E foi lá que eu descobri que havia um retiro de longa duração, de 3 anos e meio, e que as pessoas deixavam tudo e iam para lá estudar durante 3 anos e meio. E no primeiro ano eu queria ter ido, mas a minha mãe teve um ataque cardíaco e o meu pai já não estava, já tinha falecido, então fui obrigado a ficar, cuidar dela, com o meu irmão. O tempo foi passando, outro retiro de 3 anos e meio começou, e então eu pedi autorização ao meu mestre, e com aqueles procedimentos todos, não é? Um mapa astral, não é? Muito cuidado, já tinha sido iniciado em muita coisa, nos mantras e sânscrito e tudo isso, e ele disse, eu quero que tu faças, quero que tu venhas. Não é? E eu, mas e as coisas em Portugal, como é que vão ficar? A casa, a mãe, o irmão? Ele, não te preocupes, vai tudo fluir. E fluiu. E então em 2014 eu fui, já depois de 10 anos de estudo, ou 8 de Vedanta, a sério, com sânscrito, com tudo, e com rituais, com as preces, e ficamos lá, nas montanhas do sul da Índia, numa zona chamada Anaikati, que é o lugar dos elefantes. Portanto, os elefantes visitavam esse lugar, já era deles antes, não é? Depois nós é que estávamos lá, e lá fiquei, não é? E esse estudo contínuo de meditação de manhã, tal e qual como vocês estão aqui a fazer, não é? Não é? O silêncio, a meditação, o estudo, a convivência com pessoas santas, que eram o meu próprio mestre, os discípulos dele, a ida ao templo. Portanto, todos os dias íamos ao templo, alunos que buscavam as mesmas respostas, e isso trouxe para mim muita força interior, e porque viver lá foi mesmo muito, muito difícil, não é? Eu lembro o último ano, eu pensava todos os dias, vou-me embora daqui, já não aguento mais, vou-me embora, já não aguento mais, mas fiquei, ainda bem que fiquei. E então estudei Vedanta de forma profunda, não é? Então, existem 2 pessoas em Portugal que fizeram esse curso, que é a minha ex-mulher, eu fiz o curso com ela e depois decidimos separar, e ela não está a ensinar, eu estou a ensinar. Portanto, e tudo o que eu faço agora é ensinar Vedanta. Portanto, a minha vida anda à volta de guiar as pessoas no processo do autoconhecimento, no processo da descoberta, do melhoramento,
não é? Dando técnicas e, enfim, contribuindo com aquilo que eu puder. Não é? Então, com as graças do meu mestre, com a autorização dele, obviamente, e com a voz guia dos meus mestres atuais, em 2018 iniciei uma instituição lá no Porto, que depois da pandemia ficou basicamente online, para que as pessoas possam estudar Vedanta de forma séria, de forma tradicional. Não é? E o Rui, não é, sabendo deste meu percurso e sabendo da seriedade que é o estudo Vedanta, confiando em mim, trouxe-me aqui a convite para para que eu possa partilhar com vocês, especialmente no dia de hoje, não é, à luz do Vedanta, a causa do sofrimento e se é que existe uma saída do sofrimento. Não é? E então a proposta é essa, e depois da aula haverá espaço para perguntas e seria bom se pudessem sair da vossa zona de conforto, porque às vezes o silêncio é um conforto, não é? Às vezes não, e sentirem vontade de partilhar ou perguntar, então não é? Eu vou responder. Ok? Então, todos já ouviram a palavra samsara, não é? Samsara. E samsara é uma palavra que aponta para duas coisas relacionadas, mas diferentes. Aqui, nesta vida, no nosso dia-a-dia, na relação com as pessoas, não é? As pessoas que nos são mais íntimas, como os colegas de trabalho, a família, o companheiro, a companheira, os filhos, não é? Aí existe samsara. Ou seja, uma tentativa constante da parte da pessoa, por muita insatisfação com o que tem a nível relacional, em querer que aquilo mude. Portanto, esta necessidade abrupta, quase obsessiva, de querer mudar o nosso mundo relacional porque não está bem. A vontade de querer mudar os filhos, a vontade de querer mudar o companheiro, a mãe, o pai, as pessoas lá no trabalho. E o interessante no meio disto tudo é que cada um tem a sua visão do mundo. Cada um espera que o mundo se comporte de uma dada forma. Esquecendo, não é, que do outro lado, que é o mundo, as pessoas, os factos e as situações, também querem uma mudança da nossa parte. Né? Então, sempre que eu imprimo uma força de mudança no outro por uma não aceitação minha do outro, é esperado que o outro imprima em mim uma força na exata medida, porque eles não querem mudar. E esse é que é o problema da nossa vivência experiencial. Resume-se a uma não aceitação das coisas como são, a uma resistência muito grande. E à medida que a convivência vai aumentando, não é, e as várias capas do ego vão caindo, não é, essa resistência ao que é, e o que é varia. O que é pode ser uma mãe chata, o que é pode ser um companheiro que não me dá afeto como eu gostaria. O que é pode ser qualquer coisa. Essa resistência ao que é, do ponto de vista relacional, gera em mim uma não aceitação profunda da realidade. E não aceitando o que me está a ser servido naquele momento, pelo mundo, né, eu procuro mudar. Estão a ouvir bem aí desse lado? Eu procuro mudar. Professor, mas a mudança não é uma coisa boa? Estar insatisfeito com as coisas não é uma alavanca para mudar? E se mudar é uma coisa boa, então a insatisfação que promove essa mudança também é uma coisa boa. Estão a ver? Muitas pessoas argumentam assim. Claro que sim. Claro que é verdade. Mas agora reparem,
quantas vezes eu mudo o setup das coisas e quantas vezes até eu consigo convencer as pessoas a mudarem e depois, passada uma semana, 15 dias, um mês, eu volto com a mesma insatisfação. Portanto, a pessoa mudou aquilo, agora eu quero que ela mude outra coisa. E agora eu quero que ela mude outra coisa. E agora eu quero que ela mude outra coisa. Portanto, esta busca por tentar mudar a realidade, o mundo externo, não cessa. Portanto, o argumento de que a insatisfação não é um propulsor para a mudança e de que a mudança é positiva é válido, mas a pessoa continuará sempre com essa insatisfação. Por isso, o problema não é resolvido nos relacionamentos a tentar mudá-los. Tem que haver algo que é mais profundo e que transcende os relacionamentos e que tem a ver com a própria pessoa, com o que se passa aqui dentro comigo, que faz com que, por mais que eu mude e por mais que as pessoas até cedam à mudança, aparentemente parece que cedem, não é? Nem sempre cedem, eu continuarei sempre insatisfeito. Não é? Então, o samsara é, no fundo, fruto de uma insatisfação que a pessoa tem e que se tornou, vamos dizer assim, normótica. Então a pessoa vive insatisfeita. Vive com um vazio. Com um senso de que falta alguma coisa. E de que nenhuma relação, nem nenhuma conquista, por mais que eu mude, por mais que eu adquira, tapa esse vazio. Tapa essa insuficiência. E em cada nosso relacionamento, seja ele amoroso, profissional ou amigável, até pode ser lá nas bombas de gasolina para meter gasolina, em cada relacionamento eu procuro uma plenitude. Procuro um sorriso, procuro sentir-me amado, procuro dar amor, porque isso está em nós. Ser acolhido e acolher é uma característica do ser, daquilo que eu verdadeiramente sou. E a cada experiência eu sou relembrado dessa minha insatisfação, dessa minha incompletude, dessa minha incapacidade de amar ou de gerar nos outros um acolhimento, um amor. Então é muito comum nos relacionamentos a pessoa sentir-se pouco amada. Muito comum. E a outra pessoa ama, mas a pessoa não se sente amada. Então, quer que o companheiro adote comportamentos que sejam de acordo à experiência de ela se sentir amada. Mesmo quando isso acontece, a insatisfação continua. Então, o samsara, que é uma palavra sânscrita muito bonita, que significa samsarati iti samsara, aquilo que vai e que anda às voltas é chamado de samsara. Então, os nossos relacionamentos são assim, são cíclicos, andam às voltas. E nós andamos lá dentro, aos trambolhões dos relacionamentos. Né? E esquecendo, muitas vezes, o propósito fundamental deles, que não é fazer-nos felizes ou completos, mas sim apontar para aspectos que nós temos que trabalhar. Não é? São como espelhos, como reflexos das nossas angularidades. Não é? Então nós temos esse aspecto do samsara, do sofrimento humano, que é uma tentativa não só de mudar o mundo a nosso favor, como também a tentativa de mudar aquilo que eu tenho aqui dentro e que eu não aceito. Não? E os relacionamentos apontam para aí, o que está aqui dentro e que eu não aceito. Não é? A irritação constante, não é? A tristeza, não é? Um senso de insuficiência centrado no meu corpo físico, ou porque eu sou baixinho, ou porque eu sou magrinho, não é? Ou porque tenho os pés a pato, ou porque tenho os ombros não é, para a frente, e a pessoa olha ao espelho e fisicamente não se aceita. Não se aceita e quer mudar. Psicologicamente também não se aceita. Eu podia ser mais inteligente, podia ser mais calmo,
não é? Podia ser mais assertivo, não é? Podia ser mais compassivo. E isto tudo porque nós temos tremenda autoconsciência, que os animais não têm. Então o samsara, o sofrimento, prende-se com este nível de autoconsciência que os humanos têm, que é a capacidade de irem para um canto, fecharem os olhos e pensarem profundamente sobre si, sobre a sua vida, sobre o seu papel no mundo, sobre como gostariam de ser e como são e como foram. Não é? E geralmente existe um hiato, não é? Como, não é? Mind the gap, quem já foi a Londres, não é? Mind the gap, existe um gap, um hiato entre o que eu desejo ser e o que eu sou. E isso gera tremendo sofrimento, porque o que eu desejo ser fisicamente não é o que eu sou. Porque o que eu desejo ser do ponto de vista emocional também não é o que eu sou. Então, no yoga e na espiritualidade, isto é algo profundamente importante, porque é suposto alguém que pratica yoga e meditação, não é? Há 10 anos, ser extremamente compassivo. E a compaixão devia fluir, não é? Como uma nascente, não é? Assim, qualquer ser, qualquer situação compassiva. A pessoa depara-se com 10 anos de yoga, com muito mais autoconsciência sobre a sua estrutura emocional. Então, repara, compassivo eu não sou sempre. Quase sempre eu sou irritadiço. Insuficiência a nível psicológico, estão a ver? Mesmo passados anos de meditação e de yoga, ou seja, eu quero mudar este meu feitio, porque ele causa sofrimento a mim, causa sofrimento aos demais. Então, uma não aceitação profunda, psicológica. Cognitiva, igual. Energética, igual. Vocês vejam, estamos na era dos suplementos. Porque há uma insuficiência enorme do ponto de vista energético. Portanto, eu quero ter mais energia, eu quero brilhar, eu quero estar na crista da onda, sempre, a todos os níveis. Só que isso não é possível. Isso não é possível. É impossível viver 100% na crista da onda. Portanto, o problema não é eu tentar-me colocar sempre no melhor lugar, com as melhores pessoas, rodeado do melhor ambiente, porque isso é impossível. E depois, porque haverá sempre alguma coisa sobre a qual eu sentirei insatisfação. Então, não é? O samsara, nesta vida, resume-se a essa insatisfação consigo mesmo, um senso de vazio, um senso de que eu sou insuficiente, de que me falta algo e de que o que eu sou neste preciso momento não chega, então eu tenho que ser mais, tenho que acrescentar fisicamente, tenho que acrescentar energeticamente, tenho que acrescentar psicologicamente, tenho que acrescentar intelectualmente, tenho que acrescentar espiritualmente também. Está a ver? Espiritualmente eu também tenho que acrescentar. Então a insuficiência, ela permeia todo este meu ser. E a adolescência é o período mais bonito para nós darmos conta disso. Porque em criança, não é? A criança flui de uma emoção para a outra, a criança não para pensar na vida, o adolescente para. Para porque é contrariado e porque o universo o obriga a pensar. E o universo é o ser, o grande mestre. O grande mestre. O vento, as montanhas, os oceanos, os animais, a natureza, a sociedade que nos contraria, que nos obriga a pensar. E depois a não aceitação daquilo que eu considero meu. Portanto, há uma não aceitação do que eu considero ser o eu e há uma não aceitação do que eu considero ser o meu. Os meus familiares, os meus amigos. Não é? A minha profissão, não é? A minha casa, o meu carro. E uma tentativa constante de mudar isso para ficar satisfeito, que nunca chega. Estou a ver? Nunca chega. Não é? E então isso é o samsara desta vida. E o samsara é também o ciclo sucessivo de nascimentos e renascimentos e renascimentos. Não é?
que é assim que as pessoas conhecem o samsara. Portanto, nós temos esta vida e, eventualmente, quando morrermos, ganharemos outro corpo físico, ganharemos outra vida, e então o samsara continua assim. E em cada vida, não é, a alma, não é, procura aprender novas lições, e é dito que quando essa alma aprende a lição mais fundamental da vida, que é a sua própria natureza, a natureza do universo, a natureza do Criador ou da criação, que essa alma não precisa de vir mais, então o samsara termina. Então é isso que é dito. E como o samsara é sofrimento, é um aprisionamento. E aprisionamento é o quê? É algo onde eu me vejo e que é extremamente desconfortável e do qual voluntariamente eu não consigo sair. Está a ver? Isso é a definição de aprisionamento. Se a pessoa for para a prisão, não é? E estiver bem lá, não é aprisionamento. É aprisionamento porque ela não pode sair e quer sair. Então o samsara é um aprisionamento, porque a pessoa vê-se nos relacionamentos vítima deles e não sabe como sair do sofrimento que é inerente a relacionar-se. E depois todos nós dizemos, pá, bolas, outra vez, fiz a mesma coisa, para que é que eu me meti nisto? Não é? Para que é que eu me meti nisto? Deu outra vez erro. Não é? Para a próxima não vou fazer, mas para a próxima faz de novo. Não é? Enquanto a lição não for aprendida, vai fazer de novo. Não é? Então o samsara é isto que eu acabei de vos dizer. Sim, numa casca de nós é isto. É esse vazio que a pessoa sente, essa incompletude, uma insatisfação, uma insuficiência que se expressa de forma relacional, dirigida para mim e dirigida aos restantes. Portanto, uma insuficiência centrada em mim e uma insuficiência centrada nas pessoas, nos lugares, em tudo o que eu experiencio. E agora a pergunta é, mas qual é a causa desse sofrimento? Samsara Karanam. Qual é a causa do samsara? Porquê que a vida é assim? Porquê que nós sofremos? É claro que algumas pessoas poderão dizer, nós sofremos porque sem o sofrimento não experienciaríamos a alegria, não é? Sem a fome não experienciaria a plenitude, não é? É preciso um oposto para experienciar o outro. As pessoas podem entrar e fazer conjecturas, não é por aí. Não é? A causa do samsara prende-se, acima de tudo, com a ideia errada que as pessoas têm acerca do eu. Portanto, o que é este eu? O que é que eu defino como eu? Portanto, o que é que eu sou? Se a definição do que eu sou, portanto, se a definição do eu é este corpo, mente, personalidade, então haverá sempre sofrimento e não haverá saída dele. Porque este corpo é mortal. Portanto, eu vou trazer para a minha vida um sofrimento relacionado com a minha mortalidade e com a mortalidade daqueles que eu amo. Portanto, não há saída para o sofrimento. Podemos amenizar, não é? Anestesiar o sofrimento. Podemos tomar coisas, não é? Xanax e Prozac e outras coisas, não é? Podemos tentar distrair-nos, fazendo coisas, ir ao cinema, ficando horas a ver Netflix, até lendo livros, passeando, viajando, conhecendo pessoas. Mas a certa altura, estaremos um dia, a dada altura, sozinhos, não é? No quarto, e a ficha cai. Não é? E o sofrimento vem. E não sabemos porquê. Portanto, a distração também não resulta. Não resulta. Estes retiros são para isso.
para que não haja distração, para que a pessoa esteja consigo, aprenda a estar consigo. Né? E então, a causa do sofrimento é essa ideia que as pessoas têm centrada no corpo, mente, personalidade. Este tanto eu sou. Daqui para fora, eu já não sou. E, portanto, a mortalidade, a localização do corpo, a limitação física do corpo, tudo isso, não é, torna a pessoa vítima das limitações do corpo. Chama-se isso em sânscrito adhyasa, uma atribuição errónea das qualidades que o eu tem, ou das qualidades que o corpo tem ao eu. Portanto, eu acredito que eu sou o corpo, portanto, as qualidades e os defeitos que o corpo tem são imputados a mim. Portanto, eu sou mortal, o corpo é mortal, eu sou mortal. O corpo é alto, eu sou alto. O corpo é bonito, eu sou bonito. Está a ver? O corpo é gordo, eu sou gordo. O corpo é magro, eu sou magro. A energia, não é? Está no seu esplendor, então eu digo, eu sou muito energético. Não é? Sou um poço de energia. Psicologicamente, a pessoa também define o eu em função da mente. Eu sou muito impulsivo. Sou muito triste. Mas a impulsividade é uma característica do eu ou da mente? Porque afinal, o que aprendemos na meditação, o que é, e vocês são, obviamente, já experientes na meditação, a mente é o eu ou a mente é algo que este eu que eu sou objetifica? Certo? Mas a dada altura nós não pomos as coisas assim, nós não criamos uma separação, não criamos um viveka. Então todo o sofrimento que acontece na mente e todo o pensamento sofredor sobre as conclusões de eu ser este corpo e portanto sobre as limitações deste corpo, tudo isso que é visto por mim, eu imputo a mim mesmo como sendo eu. Então o que o Vedanta nos diz, e esse é que é o facto, é que há um erro cognitivo sobre a natureza do eu. Sobre o que este eu é na realidade não é o que as pessoas pensam que o eu é. O corpo é mortal? Sim, é mortal. Todos os corpos são mortais. A mente tem tristeza, tem raiva, tem medo, tem ansiedade? Sim. Mas eu tenho que ser diferente desse conteúdo mental para poder observar esse conteúdo mental. Se eu for a tristeza, vejam agora. Portanto, quando eu digo, eu sou triste, né? A pessoa diz, eu sou triste. Então a pessoa devia ser sempre triste. Quando a tristeza vai embora e vem a alegria, o que é que a pessoa diz? Eu sou alegre. Mas afinal de contas, és triste ou és alegre? Define-te. Portanto, o eu tem que transcender esses atributos que são a tristeza e a alegria, que são da mente e que são passageiros. Existe algo permanente, constante, a observar de forma ininterrupta todas as flutuações da mente. E se nós prestarmos atenção profundamente, desde pequeninos, desde que nos lembramos como seres, que este senso de eu está lá. E nunca foi afetado por nenhuma emoção. Portanto, o eu que eu sempre experienciei como liberto de emoções está lá desde os meus 5 anos, aos 10, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40. E um só eu assistiu a toda uma biografia emocional incessante e que vai incessar até ao final do dia, até ao final da vida. Portanto, o eu manteve-se sempre constante, vejam, sempre. Nada nunca aconteceu ao eu. Tudo sempre aconteceu na mente. E este é que é o grande problema. A identificação do eu com a mente, como se fossem uma coisa só. Uma coisa só. Então as pessoas acreditam nos filmes mentais, na história que a mente lhes conta sobre quem elas são. E por causa disso, obviamente, estão destinadas a sofrer. Então qual é a causa do samsara?
é ignorarem a natureza imutável do eu. E concluírem depois, erradamente, que o eu é da natureza mutável da mente. E todo mundo, isto é transgeracional, não é só de agora, é transgeracional, acredita nesta história. Portanto, eu vou morrer. Esta é a conclusão. A minha família um dia vai morrer. O meu filho morreu. A minha cadela morreu. Vazio. O que serei eu sem essas pessoas? Portanto, há um desconhecimento de algo profundo e que está sempre ali com a pessoa, sempre. Que é a consciência. Que é o que eu sou, que é o ser. E o que é que faz o Vedanta, ou Advaita Vedanta, de forma muito progressiva, mostra este erro. Mostra exaustivamente que o eu, cuja natureza é imutável, sempre presente, consciência, existência, na realidade é este agora. Este preciso instante onde tu estás, onde tu és, esse é o eu. E nesse preciso instante onde tu estás, aqui e agora, tudo acontece e nada afeta esse agora. Portanto, por mais que coisas aconteçam, sejam físicas, energéticas, emocionais, nada muda o caráter imutável do agora. E esse agora é o quê? É onde tu estás verdadeiramente. Porque nunca ninguém viveu nenhuma experiência fora do agora. Agora eu lembro do passado, agora eu imagino o futuro. Mas eu nunca me experienciei separado do agora, certo? Portanto, eu e agora são a mesma coisa. Consciência e agora são a mesma coisa. Existência e agora são a mesma coisa. Agora, as roupas que eu agora tenho, a forma como o agora se apresenta, as cores dele, essas variam. E internamente o agora apresenta-se na forma de emoções, na forma de pensamentos, na forma de memórias, na forma de medos, na forma de projeções. Manifesta-se desta forma. Mas a natureza dele é livre disso tudo. Então o Vedanta dedica muitos anos a aprofundar esta visão. A natureza da consciência. Então é um processo contínuo de estudo, onde as Upanishads são estudadas e onde descobrimos que a causa da ignorância é, de facto, a ignorância sobre a natureza real deste eu que eu sou e que está sempre aqui, e o erro consequente, que nós chamamos de adhyasa, que é concluir que o eu é o corpo, mente, personalidade e, portanto, não é, os atributos desse corpo, mente, personalidade são falsamente atribuídos ao eu. Então o problema é a ignorância. Logo, a solução só pode ser o conhecimento e não agir. E isto é outra lição muito importante. Se o problema é a ignorância, então a solução só pode ser o conhecimento e não a ação. Estão a ver? E o que é que as pessoas fazem neste mundo? Estão treinadas para agir. Eu tenho que fazer qualquer coisa. Não conseguem ficar quietas. Eu tenho que fazer qualquer coisa. Só que se fazer fosse a solução para o problema do sofrimento, então muita gente já estaria curada com isso. Mas não. A pessoa faz, vê que aquilo não resulta, faz outra coisa, vê que aquilo não resulta, faz outra coisa, faz outra coisa, faz outra coisa. E, no fundo, o caminho que a sociedade nos apresenta, né, foi assim que eu vos apresentei a minha rebeldia, não funciona. E desde cedo eu vi isso. Isto não vai funcionar. Para mim não vai funcionar porque não funcionou para os outros. Dizem-nos na escola, tens que estudar. E claro, estudar é importante. Não digo que não é, é muito importante. E a pessoa estuda. Para quê? Para ter um trabalho. E depois arranja-se trabalho e para ter dinheiro. Porque é suposto o dinheiro tornar as pessoas felizes. É suposto o trabalho tornar as pessoas felizes. Mas não dá isso no final. Não as liberta de sofrimento. E depois o que é esperado quando já tem trabalho e tem dinheiro? É arranjar um relacionamento, casar, casa e ter filhos.
Então as mulheres e os homens alimentam essa ideia. Quando eu tiver filhos, então sim, eu vou ser completo. Bem, os filhos irão preencher. E depois os filhos só revelam ainda mais o vazio que a mãe já sente. Porque os filhos são, não é, incríveis para mostrar as limitações dos pais e aquilo que os pais têm a trabalhar. Eventualmente esperam pela reforma. Quando eu me reformar vou ter tempo livre para ler os livros que eu não li, para viajar as viagens que eu não viajei, não é? Para fazer as coisas que eu não fiz. Muitos nem chegam à reforma. Muitos nem chegam, não é? E os que chegam à reforma percebem que também não é aquilo. Também não é aquilo. Será ter netos? Também não é ter netos. Então reparem, este esquema de percurso social que a sociedade nos apresenta, que é feito para prosperar em termos sociais na vida, não é desenhado para libertar as pessoas do sofrimento. Não é. De facto, elas ficam mais aprisionadas ao sofrimento. Não é? Porque se em jovens as pessoas tinham essa rebeldia de querer, não é, dar a volta ao labirinto, sair do labirinto que é a vida, em velhas deparam-se com um conformismo do qual não conseguem sair. Que é, bolas, eu tentei tudo e não consigo sair. Então, hoje em dia, nós temos mais e mais pessoas como o Rui, como eu e como tantas outras pessoas, e como alguns de vocês, não é, que querem promover, não é, essa saída do labirinto do sofrimento. Que é, existe uma saída para o sofrimento. Existe. Existe. Dentro deste mundo, existe uma saída para o sofrimento. E agora a pergunta que está na cabeça de alguns, certamente, professor, mas então depois de ganhar esse conhecimento, de ter essa experiência espiritual, a que chamam de libertação, então a pessoa não tem mais emoções? Fica tipo como se chama, um robô, um chat GPT, não é? Não tem emoções? Continua a ter emoções. E se calhar até mais, até de forma muito mais sensível, porque não as rejeita. A pessoa, mas então, se tem emoções, vai sofrer. Porque as pessoas sofrem quando têm emoções desagradáveis, como a raiva, como a tristeza, como a ansiedade. É um sofrimento isso, professor. Como é que é possível continuar a ter emoções e não sofrer? Parece contraditório. Estão a ver? Parece contraditório. E porquê que eu lanço esta dúvida? Porque as pessoas têm uma ideia da libertação. Do que é a libertação? Não é? A libertação é um estado que, pela graça, não é, das deidades e da graça do mestre, etc., a pessoa atingiu, e nessa beatitude não existe espaço para emoções. Portanto, a pessoa está lá num lugar chamado Nirvana, não é? Rebentou a escala e agora está ali para sempre e fica sentada a meditar a vida toda, e é isso. Se fosse assim, não havia professores a ensinar. Não havia forma, porque a pessoa ficava naquele estado e acabou. Agora, se nós temos mestres, e cada vez há mais mestres a falar sobre isso, portanto, porque a espiritualidade hoje em dia com a internet chega aos milhões, não é? Aos bilhões. Então, talvez seja possível ter emoções e não sofrer. Eu vou-vos dar um exemplo para ver como isso é possível. É um exemplo muito bonito. Quando nós vamos ao cinema, não é? Quando assistimos a um filme na Netflix, eu lembro de agora um filme que me fez chorar muito, que é O Milagre da Cela 7. Quem já viu esse filme? O Milagre da Cela 7. Ok. Eu não vou estragar, não é? Mas aconselho a todos que vejam esse filme. E o personagem é tão bondoso e o mundo do filme é tão injusto com aquele personagem que, por empatia, nós choramos, mas choramos mesmo. É uma pessoa tão boa e tão a ser injustas com aquela pessoa e nós choramos. Choramos de tristeza, ficamos irritados com o que estão a fazer. Agora eu pergunto-vos, no filme essa tristeza é sofrimento ou é um privilégio? O realizador ganhou o estatuto porque nos deu aquele momento onde nós nos sentimos seguros para experienciar toda aquela gama de emoções sem sofrer. É ou não é?
E lá num cantinho da nossa mente nós pensamos assim, com a lágrima a escorrer, pá, que filme fantástico. Que filme fantástico. Portanto, emoções e sofrimento não têm que andar juntas. Agora, qual é a base lá no filme que permite que eu não sofra? Qual é a condição? É que eu sei que o filme não existe. Eu sei que o filme é real. Portanto, eu estou num lugar seguro a experienciar aquelas emoções que são reais. Qual é o problema agora? É que o mundo é muito real para mim. O mundo é real. Este mundo que está aqui é real. E só existe este mundo, não existe nada que transcenda este mundo. Ou seja, não existe uma realidade transcendente a este mundo. E como tal, este mundo é que é real. E, portanto, tudo o que acontece neste mundo, que eu considero como sendo real, me afeta profundamente e eu sofro com isso. Está a ver? Então, o que o Vedanta nos mostra, depois de muito estudo, é a insubstancialidade do mundo. Mostrar que isto que parece tão real, não é tão real como eu penso. Não é tão real como eu penso. E muitos de vocês sabem isso. Né? Então, o problema do sofrimento reside em eu atribuir realidade ao mundo físico quando o mundo não a tem. Esse é que é o problema. Eu atribuo realidade às minhas emoções, à minha individualidade, a este corpo, mente, personalidade, atribuo e diz assim, isto é tudo o que eu sou, não contemplando algo mais profundo que é este eu transcendental, que nunca muda. Então é uma mudança de foco. Vedanta, a espiritualidade genuína é uma mudança de foco. Olharmos para a essência e não nos preocuparmos tanto com aquilo que é superficial. Então vamos abrir agora o espaço para perguntas e caso sintam que querem e que têm a necessidade de fazer perguntas ou fazer alguma partilha, e agradeço-vos por me terem ouvido, por me proporcionarem este momento de me ouvir também, porque eu sou o primeiro a ouvir-me e quando eu sair daqui eu vou pensar no que eu disse e vou analisar o que eu disse e então é isso. Bem, Rui, não sei se queres acrescentar alguma coisa, mas... A propósito do que falaste agora no final, a realidade das coisas, se a mente mente, mas se ela causa sensações no corpo, que podem gerar, por exemplo, estados de ansiedade, como é que há este balanço entre estado emocional, corpo a sentir, e a mente a dar colo? Uhum. No fundo é preciso ter muita força para dizer, não é real. Uhum. Não é real. Uhum. Não é? Isso é... Eu, com uma amiga minha que tinha ataques de pânico, começava a dizer, era tipo, isto não é real, e passado um bocado, pronto, acalmava. Mas ainda assim, é preciso ter muita força para chegar aí. Uhum. Como é que... Então, é verdade, é preciso ter mesmo muita força. E a força vem de toda a prática de meditação e de yoga. Portanto, quando nós meditamos e quando nós fazemos yoga, nós estamos em contacto com a nossa pessoa emocional. As memórias vêm, não é? Vem aquele relacionamento falhado, não é? Vem aquela pessoa que eu perdi, vem a pessoa com quem eu já não falo há muito tempo e com a qual ainda estou zangada, não é? E tudo aquilo, sendo as emoções, processos químicos no corpo, nós sentimos fisicamente isso, não é? Agora, a capacidade de estar com presença nisso, sem querer mudar isso, simplesmente sentir esta emoção é algo que está a sair. Portanto, a emoção não é algo que me acontece, ou seja, que chegou até mim e que eu não quero receber, porque é assim que as pessoas pensam, fiquei com raiva. Não, a raiva já existe aí, está não manifesta. A ansiedade já existe aí, está simplesmente não manifesta. Algo cá fora, não é? É o precursor.
da manifestação dessa raiva. Então, e toda a dor emocional, seja raiva, ansiedade ou medo, é a manifestação do meu subconsciente. Portanto, a minha criança interior cristalizou tudo isso e eu reajo ao mundo e essa criança interior manifesta-se na forma dessas dores todas, traumáticas ou não. E a capacidade de estar presente com a dor e deixá-la sair e deixar que ela percorra o corpo é algo que nós, na meditação, no yoga e depois no dia-a-dia, fazemos. Porquê? Qual é o objetivo da meditação? Isto é muito importante. Como é que te chamas? Diana. Isto é extremamente importante. O objetivo da meditação é ganhar uma mente meditativa. Ou seja, não é aquela meditação em específico que será o objetivo da meditação. O objetivo da meditação é eu conferir à minha mente uma capacidade contemplativa para que depois, em todos os momentos do meu dia, essa mesma meditação esteja sempre presente. Ou seja, eu dou-me conta das minhas emoções, dou-me conta dos meus pensamentos, dou-me conta de quando me distraio num filme mental. E essas distrações são sempre baseadas em âncoras emocionais. Ou seja, a nossa mente pousa todos os dias e repetidamente nos mesmos lugares emocionais. Portanto, os nossos pensamentos são repetidos. Hoje eu vou pensar a mesma coisa que eu pensei ontem e que eu pensei anteontem, salvo raras exceções. Quando eu faço algo diferente na minha vida, os pensamentos vão mudar porque eu vou fazer algo diferente. Agora, vamos dizer assim, 70% ou 80% dos pensamentos de hoje foram os mesmos de ontem, porque a mente ancora em determinados lugares. E a meditação e o yoga permitem-me descobrir essas âncoras, e quando a mente se procura refugiar nesses sofrimentos, eu vejo e extraio a mente de lá. E com a prática, a mente, não é, ela vai ganhando a capacidade de estar mais e mais no presente. Não é? Muitas pessoas vivem na mente, e porque vivem na mente, sofrem imenso. Pensar dói. Então tem que haver essa capacidade de, não é, transportar a mente para o universo onde eu quero que a mente fique. E não deixar que a mente me leve para os universos que não são bons para mim. Não é? E o yoga e a meditação são bons para isso, porque no espaço da meditação eu entendo as minhas distrações. É sempre dado um objeto de meditação, a respiração, um mantra, ou as sensações do corpo, ou o silêncio, e cada coisa que sai fora daí eu noto. Não é? E no início as pessoas não reparam quando se distraíram. Então um bom meditador é aquele que, mal a distração aconteceu, ele já percebeu que se distraiu. E volta outra vez. E essa prática repetida, chamada abhyasa, produz na mente dharana, uma concentração que se torna cada vez mais forte. E a mente fica disponível. Não é? E essa mente disponível para viver o dia-a-dia é que é chamada mente contemplativa ou mente meditativa. Portanto, o objetivo da meditação e do yoga é isso, é fazer com que vivamos no momento presente. E quando assim é, essa força da prática junta à força do conhecimento, que é eu não sou este corpo, mente, personalidade, e as duas juntas permitem que esses eventos emocionais, que são desagradáveis, obviamente, não é? Ninguém gosta do pânico, não é? Fisicamente o coração aumenta, a pessoa perde a noção, desequilibra-se às vezes, não é? É horrível, não é? Mas esses eventos tendem a ser cada vez mais espaçados, menos intensos e com menos duração. Okay? Então, o sinónimo de saúde é esse, saúde mental, é esses eventos, não é? São cada vez menos intensos e quando ocorrem demoram menos tempo, demoram menos tempo, passam mais rápido. Então é daí que vem a força, não é? E claro, os mantras, não é? Os rituais, a terapia, as medicinas, não é? As medicinas ancestrais, não é? Tudo isso, as boas companhias também são fundamentais, não é? Tudo aquilo que nós ingerimos todo o dia através dos sentidos, não é? Tudo isso depois forma um pacote que a pessoa tem que abraçar, não é? E depois existem coisas que funcionam com uma pessoa
que não funcionam com outras. Se calhar a pessoa gosta de meditações mais dinâmicas, com música, não é? Na natureza. Isso funciona melhor do que sentar e ficar uma hora ali parado a observar a respiração. Então a pessoa tem que descobrir em qual fase da vida o que é que resulta mais e abraçar isso sem o condicionamento que é suposto eu ficar uma hora a meditar todos os dias. Não, não é suposto ficares bem. Então o que te faz bem, tu faz. Descobre o que te faz bem e faz. Sem esses condicionamentos dessa rigidez, ter que ser assim, não é? José Carlos, apareceu-me no início da sua exposição, do seu discurso, que havia ali uma palavra-chave, que era a palavra aceitação. Não sei se pode desenvolver ou se vale a pena desenvolver esse conceito. Vale muito a pena desenvolver, não é? Então, vou lançar esta frase, Zé. A verdadeira aceitação é a aceitação da tua não aceitação. E agora ficas com essa frase para pensar. Ok? Sim, porque no início, quando falou da aceitação, lembrei-me daquela artista americana, até porque falou em Nova Iorque, da Laurie Anderson. E ela, uma das coisas que ela diz muitas coisas interessantes, mas lá no fundo nós não somos capazes de aceitar que somos finitos. E isso gera um conflito permanente, não é? E talvez a saída seja essa. Lá está, essa finitude é um atributo corpóreo. Tomando essa finitude que é corpórea como a finitude do eu que transcende o corpo, a pessoa conclui este eu corpóreo, que não é finito, e não aceita essa finitude. E não aceita. Então a descoberta de que este eu transcende a finitude, que é um atributo do corpo, e somente do corpo e da mente, etc., essa descoberta, e só essa descoberta, não é? Porque não é uma crença. Vedanta não é uma crença, Vedanta é a descoberta de que este eu transcende o corpo, mente, personalidade. É uma descoberta. Essa realidade está coberta com ignorância e com erros. Então, não é? Eu não tenho que aceitar a minha finitude, eu tenho que descobrir a minha infinitude. Portanto, isso é a aceitação da minha não aceitação, porque a minha não aceitação é sempre baseada no corpo, mente, personalidade. E quando eu descubro que é assim, eu aceitei a minha não aceitação e compreendo que ela é perfeitamente natural. Agora, não dou a importância que dava antes, porque há a descoberta de uma realidade que é transcendente. E essa descoberta, ela tem que se dar na vida. Tem que se dar. Não é? Porque a experiência, repara, é sempre de localização. Eu sempre vou experienciar este eu neste lugar onde o corpo está. Agora, eu não posso é dar à experiência o estatuto de realidade absoluta que ela não tem. Eu experiencio aqui, não é? Nunca ninguém diz, olha, corpo, vai comprar a comida da semana que eu fico aqui relaxado. Não, o corpo vai, eu vou. Onde o corpo está, eu estou. Esta será sempre a experiência. Agora, o conhecimento, o que é que nos revela? Que esta experiência de localização não é real. O céu não é azul. No entanto, eu experiencio o céu azul. A experiência e a realidade são coisas diferentes. A água do mar é azul. Mas se eu for lá com um copo e pegar, não é azul, translúcida. O nascer do sol é experiencial. O pôr do sol é experiencial. No entanto, não é real. Da mesma forma, esta minha experiência de localização, a minha experiência de finitude, tudo aquilo que eu experiencio é válido experiencialmente, não como uma realidade absoluta. Essa realidade absoluta é o agora, é o eu, que é a existência pura, que é a existência. E isso tem que ser visto claramente. Claramente tem que ser visto, como ter uma maçã na mão.
E depois é isso que faz com que a verdadeira aceitação, que é a aceitação de tudo, porque então já não existe mais sagrado e profano. Não existe mais dualidade. Existe uma dualidade ou uma pluralidade experiencial, mas que não é realidade. Então, nessa visão da não dualidade, não há homem nem mulher. Não há paz nem guerra. Não há velho nem novo. Não há género. Não há racismo. Não há nada. Há uma aceitação plena de tudo o que é, inclusive do racismo. Portanto, é fazer as pazes com o universo, entender que tudo o que existe tem espaço para existir e tinha que ser assim. Porque ou aceitamos o todo tal e qual como ele é, sem excluir nenhuma parte, ou então a aceitação não é completa. E a aceitação só é completa quando descobrimos que a realidade deste todo universal e a complexidade que existe, não é? Os conflitos todos que existem, quando compreendermos que isso não é a realidade absoluta. Sim. Eu tenho um filho com quase 18 anos e ele já vive nessa crise existencial de tenho que ir para a escola aprender uma coisa que não me interessa nada, fazer um trabalho que não me interessa minimamente, não é? Que conselho é que lhe darias? Que é para transmitir depois. Está a música para Londres? Eu acho que há uma descredibilização do sistema muito grande. Os jovens perdem esperança no sistema. Não é? Perdem. Às vezes isso prende-se muito com o sofrimento que os pais viveram. Não é? E os filhos não querem esse mesmo sofrimento. Não é? E eu acho que é importante incutir a todos os jovens um sentido de dever. Ou seja, o lugar onde eles estão, a sociedade onde eles estão, a família, tudo isso são papéis que ele tem que aprender a realizar. Não é? E no meio de toda essa, vamos dizer assim, esses papéis relacionais, ele tem que descobrir obrigatoriamente, não é, aquilo que o motiva, qual é a sua paixão. Não é? E às vezes é preciso tirar um ano sabático, às vezes é preciso não é, ter uma experiência fora da caixa para descobrir essas coisas. Não é? Não é? Então, não é? E depois a adolescência nos jovens, especialmente nos homens, é extremamente difícil. Porque os homens, não é, quando a testosterona chega ao seu ápice, querem ver até onde podem ir. As mulheres não são assim, os homens são. Os homens identificam-se com isso que estão aqui? Que homens é que existem? Levantem o braço. Não é? Não é? Eu não estou a ver, mas quase todos se identificam com isso, quase todos. Mas pronto, atenção. Pronto, algumas mulheres também são assim, mas geralmente isso afeta mais os homens. Afeta mais os homens. Talvez porque as mulheres experienciem o ciclo menstrual muito mais cedo e passam por um universo de emoções muito antes dos homens passarem por esse transtorno emocional que é os 18, os 19 anos e 20 anos e o meu pai já não manda em mim, nem a minha mãe, e porque é que eu não posso ter liberdade? Vamos ver se eu não vou ter liberdade. E há essa guerra, essa luta contra o sistema. Então, a luta contra o sistema tem a ver com a perda de autoridade ou com a dificuldade de um jovem lidar com a autoridade. Não é? E isso tem a ver com a relação em casa, um pai ausente ou um pai que não tem aquela energia masculina bem presente, porque o filho tem que se identificar com essa energia masculina. Não é a energia do homem, é a energia masculina. A mulher tem energia masculina, a mulher tem energia feminina e o homem igual. Então o homem tem que estar bem na sua energia masculina. E o pai, que está na sua energia masculina, ensina o filho que está na energia masculina. E a energia masculina passa por servir, passa por proteger, passa por um montão de coisas e o filho tem que ganhar, não é, gosto e valorizar isso, não é? Ficaste no ponto porque eu criei o meu filho sozinha. Pronto, estás a ver? Estão a ver? Lá, depois eu vivo nesta dualidade que é, ao mesmo tempo que eu faço todo este trabalho comigo,
não posso ser, deixa lá, vamos fazer uns retiros e umas cenas e não deves nada à sociedade, não é? Portanto, há aqui um bocadinho este balancear, não é? Do que é esta sociedade em que nós vivemos e do que é aquilo que nós procuramos para nos libertarmos. É, mas ele procura de encontrar, ele tem que encontrar essa figura de inspiração da energia masculina, para depois se enraizar aí e saber para onde ir. Porque essa energia masculina é a energia da conquista, de transpor fronteiras, de desafiar os limites, não é? E ele está a descobrir isso, não é? Eu, com 18 anos, não tinha a menor ideia do que é que eu queria ser. E isso é um problema da sociedade hoje em dia. Como é que um miúdo de 18 anos sabe o que é que quer ser? E é obrigado a ser alguma coisa. Exatamente. E é assim, nós vivemos na Suíça, não é? E na Suíça é muito mais cedo. Eles com 16, 15, 16 anos já estão à procura do que é que vão efetivamente fazer. Trabalhar para o resto da vida, claro. Portanto, não é? É isso? É complicado. É. Antes de ter filhos. Um bocadinho atrás, as questões tinham sido colocadas, nós ao conseguirmos começar a identificar com esse eu, ao começar a ligar-nos mais a Atman, não corremos um bocadinho o risco de entrarmos numa apatia emocional de seres que vivem na sociedade, não é? Porque é quase como não sentir os extremos, estamos aqui no meio, e até que ponto, onde é que está o equilíbrio? Então, eu ainda sinto muito os extremos e gosto de os sentir, né? Então, acho que existe possibilidade, mesmo dentro do conhecimento, para experienciar extremos, e é um privilégio podê-los sentir amplamente. Portanto, quando a minha mãe partir, eu quero sentir toda a dor. Portanto, não me vou alienar de sentir a dor. E, aliás, sempre que eu estou com ela, já sinto essa dor da partida e não me alheio de a sentir. Portanto, porque a tristeza surge em mim, isso não significa que eu tenha que afastar ou querer ser diferente. Não, vou aceitar o que surge. Não é? Portanto, não existe, vamos dizer assim, água morna. Não é? Não há água morna. Às vezes está frio, muito frio, está gelado, outras vezes escalda, e que assim seja, não é? E depois, o conhecimento de que eu sou consciência tem que ser acompanhado de que este eu que eu sou está manifesto como este universo inteiro e existe uma ordem aqui, não é? E eu tenho que respeitar essa ordem. E o que é a ordem das coisas? Não é uma ordem ordenada do género, como se chama, determinista do mundo, não é isso que eu não estou a falar de determinismo, não é? Ou de mecanicismo do mundo, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que, como filho, eu continuarei a ser filho, com este conhecimento ou sem este conhecimento. Como companheiro, serei companheiro, como professor, serei professor. E a cada situação de vida que se me apresenta, o universo está manifesto diferentemente, pedindo-me, silenciosamente, de forma subtil, que eu faça a minha parte e que a faça o melhor que pode. Portanto, quando eu estou com a minha mãe, o universo está manifesto como mãe, naquele momento. E quando a ordem é invertida? Como assim? Quando são os filhos a partir primeiro? Pois, temos que aceitar essa dor. Não há outra forma. E às vezes as pessoas olham para a perda e não veem o ganho. Às vezes a perda de um filho foi o maior precursor do desenvolvimento espiritual daquela pessoa, e só passados 20 anos é que a pessoa descobre. Então, não é dar graças àquela alma que escolheu vir aqui para me ajudar a ser o que eu sou espiritualmente hoje em dia. Dar graças, não é? Dar gratidão, porque não serias quem és se isso não tivesse acontecido, não é? E a transformação de toda a dor que nós sentimos em algo que pode ser positivo para nós e para os outros, esse é o propósito da vida, não é? É transformar a dor em aprendizagem, não é? Sem o azedume típico de eu aprendi a lição, mas... É precisamente essa apatia emocional, fazer as pazes com tudo, quase que não sentir.
Não. Repara, perderes um filho é uma dor tremenda. E toda a dor que é comparada a essa dor será sempre pequena. Então, não é? Se o pior já aconteceu, agora eu já relativizo tudo. Isso é um esquema da mente que ela arranjou para se proteger da dor. O pior já me aconteceu, pior do que isto não vai acontecer, pronto. Então, olha, vamos viver a vida o melhor que a gente pode, e a mente agarrou-se a isso. Isso não tem a ver com o conhecimento do Atma, porque repara, quando abres a janela de manhã, não é? E vês os passarinhos, e vês o sol, e não te deixas de maravilhar por pensares que és tu que estás manifesta assim, eu não vejo que isso é uma apatia, eu vejo que isso é uma contemplação, não é? E as pessoas também, quando os traumas acontecem, elas ligam o interruptor de desligar a dor. Estão muito habituadas a desligar o sentir, não é? E temos que voltar a sentir, não é? O que é para sentir é para sentir, o que é para ser pensado é para ser pensado, não é? E era o que eu estava a dizer, que a cada momento o universo se manifesta como mãe, depois como irmão, não é? E o universo pede-me silenciosamente que eu faça a minha parte. Então, apesar de saber que este eu é transcendental a todos os papéis, ainda assim eu honro cada papel, porque eu estou inserido no todo. Então, estar inserido neste todo relacional implica honrar os relacionamentos. E honrar os relacionamentos significa vou ser o melhor filho que eu puder ser. Isto não é uma pressão sobre mim, é um entendimento profundo que ser filho é um papel e que é importante fazer bem aquele papel. É importante fazer bem o papel de professor, fazer bem o papel de amigo, não é? E nesta vida as pessoas, não é, apesar de quererem desenrolar bem os papéis, são enroladas por eles. Porque não sabem o que fazer, porque se identificam com os papéis e esquecem que existe algo mais profundo, não é? Isto é muito típico nas mães. As mães são mães e depois não são mais nada. E a certa altura, mas afinal quem eu sou? O filho diz assim aos 18 ou 20 anos, olha mãe, eu vou-me embora, vou para não sei onde, para a Índia. E a mãe fica num vazio, porque tudo o que a mãe foi naquele momento foi ser mãe. Então e a mulher? Então e a amante? E então a aprendiz espiritual? E a viajante? E a criança que vive nessa mãe? E todos os relacionamentos que essa mulher tem com as amigas e com os amigos? E as coisas que ela gostava de fazer antes de ser mãe? Tudo isso são papéis. Portanto, tudo isso é esquecido, não é? Mas não pode ser simplesmente esquecido, porque nós somos multifacetados, somos, não é? Temos a nossa expressão é multidimensional, não é só na dimensão da família, não é? E tudo isso enriquece aquilo que somos, não é? Então, quando vemos que este eu, que eu sou, é isto que está aqui tudo manifesto, é o chão, é a formiguinha, é tudo, não é? Também é o meu filho. Também são as crianças na Palestina. Também são os fulanos de Israel. Eu estou manifesto como tudo, naqueles que me amam e naqueles que me detestam. Esta é que é a visão da não-dualidade. Quando isso acontece, não é? Não há água morna. Não, há a experiência tal e qual ela é. Não é? Com cada vez menos subjetividade, que é as transferências dos meus valores, das minhas crenças, das minhas esperanças para o mundo e para as pessoas. O mundo é como é, ponto. E não me vai fazer feliz, ponto. Não me vai fazer feliz, ponto. Aliás, o mais provável é que me tire o tapete, ponto. E isto precisa de ser ensinado aos jovens hoje em dia. O mundo não é não é um conto de fadas, não é? Às vezes as coisas correm mesmo mal. Portanto, há que, não é, ganhar este conhecimento ali atrás, sim. Falaste da realidade absoluta. Estás a falar agora do dualismo e acredito que esta realidade absoluta seja, se calhar, a singularidade que acabaste de referir. Qual é que é a filosofia do que é o ser no teu entendimento ou que te fizeram passar, se é que te tiveste passar? Então, a realidade absoluta é imutável por natureza.
é a existência, consciência. É este preciso agora que aqui está. E isso é um facto acerca da tua própria existência, da existência de qualquer coisa, seja consciente ou não. E tem que ser apreciado. Essa realidade última de todas as coisas, chamada Brahman ou Atman, ou chamada Sat, existência, ou Chit, consciência, essa realidade última de todas as coisas, ela manifesta-se nesta pluralidade que nós vemos. Assim como a água se manifesta, por exemplo, em onda, em oceano, em gota, em neve, em gelo. Então as formas são muitas, mas a substancialidade do universo é só uma, que é este agora, que é existência pura, do qual tu jamais estás alienado. Portanto, tu sempre foste esse agora, neste momento és esse agora, e sempre serás esse agora. E quando eu digo tu, não é corpo, mente, personalidade, mas sim a existência. Portanto, tu sempre serás existência. Esta existência é a natureza de todas as coisas. Quando eu digo assim, uma formiguinha existe, certo? O oceano existe. O chão existe. O que é este que eu vejo em cada experiência? Quando eu digo assim, o chão há duas cognições na experiência do chão. Em sânscrito nós chamamos a isso Sadbuddhi, a consciência da existência, ou o conhecimento ou a cognição da existência, e Asadbuddhi, a cognição daquilo que não é existência, daquilo que é insubstancial. E sempre na minha experiência eu tenho duas cognições, a cognição da existência e a cognição das formas que essa existência assume. Então quando eu digo o chão significa a existência está neste momento manifesta como chão. Quando eu digo a formiga a existência neste momento está manifesta como formiga. Então, em todas as formas, e as formas são infinitas, são incontáveis, são mutáveis, sempre uma e uma só realidade está presente que eu consigo apreciar somente através da forma. Agora, só porque essa realidade se manifesta nas formas, não significa que ela esteja cingida a ser aquela forma específica. Não é? Então, a realidade do oceano, qual é? Água. A realidade da onda do oceano, qual é? Água. A realidade de todas as formas de água, qual é? Água. Então este universo é como o oceano. As ondinhas são os seres vivos. Nascem do oceano, pelo oceano são mantidas e ao oceano retornam. Portanto, este meu corpo faz parte deste oceano universal. Dele surgiu, por ele estar mantido, sem estar separado dele, e a ele regressará. Agora, qual é a realidade última, tanto do oceano quanto da ondinha? Água. E essa água, ela é imutável. Continuará sempre a ser água, quer seja oceano, quer seja onda. E a realidade é que nada pode o oceano contra a onda. Imaginem o oceano, eu sou o Oceano Atlântico e vou acabar com a água. Tenho este pensamento, vou destruir a água. Vejam como é absurdo. Nada consegue destruir a natureza de alguma coisa. Então as formas, sejam elas quais forem, afetam em nada essa mesma existência, que é o que eu sou. Então, esta é a visão da não-dualidade, chama-se isso Advaita Vedanta, que é mesmo na pluralidade, que é a experiencial, há uma singularidade que é existencial e real. Foi claro? Tá? E isso é o agora. Uma pergunta associada a isso. E nós, o nosso eu, ou seja, os seres conscientes, qual é que é a filosofia por trás do oceano nos ter dado essa consciência, ou permitir-nos
experienciar a existência do oceano, digamos assim. A nós. Não sabemos se existe outra forma de consciência, não é? Fora humanos, pelo menos agora. Então a consciência, ela manifesta-se como vida. E essa vida é plural. Uma árvore é vida. O Covid é vida. Tudo que é senciente é uma expressão dessa consciência. E essa consciência é existência. Essa consciência é o agora e essa consciência é imaterial. Por isso, seja aqui, noutra galáxia distante, qualquer forma de vida irá exprimir e manifestar essa mesma consciência e existência que é o agora. Se eu te perguntar assim, quanto do universo está contido no agora? Todo. O agora vai existir? Vai deixar de existir? Não. Logo, o agora, onde todo o universo existe, é eterno, certo? E agora, já te experienciaste a ti mesmo como separado do agora? Em algum momento da tua vida? Não. Nunca. Nem nunca te vais experienciar. Porque tu, consciência, és esse agora. E como esse agora está manifesto em tudo, porque tudo está contido nele, e não é contido nele como a água contido num recipiente. Diz-se contido nele porque o substrato, a substância de tudo, é esse agora que é a existência, que é a consciência. Por isso é que o universo brilha desta forma. E essa mesma consciência manifesta num corpo, mente, personalidade, é chamada de vida. Senciência. E daí a vida seja sempre, a tua vida, a minha, a qualquer vida, é experienciada localmente, aqui. Embora essa consciência seja não local. O agora não é local. O agora não é de lugar nenhum. Todos os lugares estão no agora. E agora? Não amanhã. Portanto, esse agora és tu. E esse agora é não dual. Imaterial. Portanto, por definição, tu és permanente. Permanente? Permanente. Há aqui algo que, sobre o processo da aceitação, sobre o processo do sofrimento. Existe uma palavra que está na minha mente, é equanimidade. Boa. Eu acho que a grande dificuldade do ser humano, não é procurarmos libertar-nos desse sofrimento e percebermos que esse agora, essas sensações que nós sentimos no momento, elas são passageiras. Elas passam. Ou não. Ou o Vedanta não nos traz esse entendimento da lei da equanimidade, que nós somos todos partes da natureza e portanto, o que nós sentimos agora, nós não vamos sentir, provavelmente, de um modo diferente no amanhã, não é? E buscamos todos libertar-nos desse sofrimento que é o agora, muitas vezes, não é? Porque não conseguimos ter esse entendimento, não é? Que a natureza, se nós somos todos parte deste universo, somos, a natureza está sempre a mudar, não é? Um bocado estava sol, agora está a chuva, e às vezes a gente sofre porque já não vai poder fazer coisas porque está a chover, e não conseguimos entender isso, não é? Andamos sempre, então, esse entendimento da lei da equanimidade, ela também é interpretada pelo Vedanta, certo? Porque vai dar tudo ao mesmo. A questão é, eu conheço seres, e muitos de nós andam anos, como referiste no início, Paulo, 10 anos, em busca de meditações, sempre a tentar libertar através das sensações do seu corpo físico o sofrimento que vão tendo e todos esses padrões de pensamento e padrões comportamentais que estão em nós, mas para muitos é difícil, para muitos não é fácil. Nós estamos na bolha, está tudo bem, vamos cá para fora, ficamos um tempo até a achar que nos libertamos de muitos samkaras, né? De muitos padrões, mas depois na verdade não. Voltamos então, não é?
este entendimento de, ok, é o agora, isto tudo é existência, certo, mas o agora não é permanente, não é? Qual agora? É permanente, não é? O agora não. Exato, a única coisa que é permanente é a própria impermanência. Exato. Portanto, por definição, se a própria impermanência é permanente, pressupõe um chão existencial onde essa impermanência se manifesta. Esse chão existencial é o agora, que em si não é experiencial. Toda a experiência é anitya, impermanente, toda. Sim. Portanto, isto é um alívio para muita gente, ou seja, ok, o que é bom não vai durar, pronto, mas o que é mau também não vai durar, pronto, ok. Que bom que é assim, não é? Agora, o chão existencial, o substrato de tudo, esse substrato é a própria eternidade, é a própria existência e sempre estará cá. E isso para a mente, no estágio inicial, é muito difícil, porque a mente foi desenhada para princípio, meio e fim. E agora? Acabou. E agora? Acabou. E não só isso, a mente é desenhada para encapsular as coisas num conceito e arrumar em gavetinhas. Isto é assim. E a eternidade, a infinitude, ela não dá para ser objetificada pela mente, encapsulá-la e dizer assim, isto é eternidade. Não. O infinito é incompreensível. Agora, o que é compreensível é que eu sou essa infinitude. Ok? O infinito, mentalmente, é incompreensível. Tudo o que eu imaginar sobre o que é infinito fica sempre aquém daquilo que é o infinito. Certo? Porque eu imagino, é um frame, e o infinito é mais do que isso. Ok? Agora, que eu sou esse infinito, que eu sou esse chão, que eu ainda há bocadinho expliquei, isso é para ser compreendido e reclamado. Ou seja, este conhecimento tem que ser reclamado. Eu tenho que contemplar mais e mais que eu sou este chão existencial que tudo transcende. E que toda a experiência que eu tenho, mesmo a experiência de mim mesmo, toda ela é impermanente. Portanto, as duas coisas andam juntas. Uma é a realidade do ser e a outra é a realidade experiencial. É assim que no Vedanta nós vemos isso. Agora ali, sim. Acerca do vazio, como começou a falar no início sobre viver a vida nesta sociedade e depois passar algum tempo sentir aquele vazio existencial por não ter virado para dentro, não é? E viver muito aqui na matéria. Eu queria pensar aqui no vazio do outro lado. A partir do momento que tomamos aqui alguma consciência que aqui a matéria é toda muito sobrevalorizada e as experiências sobrevalorizadas e começar a relativizar tudo um pouco, não é? Toda a matéria, todos os corpos, todas as emoções e todas as experiências. A entrada num certo vazio na mesma por tudo ser tão pouco real, tão superficial, tão transitório. Não sei se me faço entender. Mas toda a experiência é assim. Toda a experiência é transitória. E enquanto a pessoa pensar que toda a experiência é real, então o sofrimento será real. Portanto, o antídoto para o sofrimento é a visão clara de que todas as experiências são impermanentes e que são insubstanciais. Tudo isso não traz também um certo vazio? Não, porque a pessoa permite-se a viver muito mais do que tem para ser vivido. Eu volto ao exemplo da minha mãe, não é? Que é, repara, não é? A minha mãe tem 79 anos, não é? E já sofreu 2 infartos. Em agosto pensávamos que, pronto, que iria falecer, não faleceu, não é? E, não é? Desde que o Vedanta tocou o meu coração, vamos pôr assim, não é? Que cada momento que eu tenho com a minha mãe, apesar de eu ver que é insubstancial e impermanente, eu faço com que seja único. Porque ao aceitar a impermanência da pessoa que é a minha mãe e o sofrimento que advém dessa aceitação, sem fugir, eu acolho todos os momentos que eu tenho para viver com ela. Então eu aproveito muito mais todas as experiências da vida.
Ou seja, ao descobrir que são impermanentes, o que é bom para mim, eu aproveito muito mais, e aquilo que é mau, eu relaxo, porque sei que vai passar. Portanto, não traz um vazio, traz uma abertura muito maior para viver plenamente, não só a minha vida interior, como a vida relacional, e ambas estão profundamente conectadas. Portanto, não existe a minha vida interior desconectada da minha vida relacional. A minha vida interior é afetada pela minha vida relacional e vice-versa. O que eu penso, o que eu sinto vai afetar, não é, as pessoas que estão à minha volta e realidade. Portanto, não existe isso. Isso existe porque a mente coloca essa dúvida antes de ter chegado lá, imaginando como seria essa situação. Se eu chegasse a esse lugar, então provavelmente esse seria o comportamento que iria acontecer, mas não é assim. Na realidade, não é? Mesmo quando o filme, eu sei que o filme é irreal, eu vou para lá para me divertir e deixo-me ser levado pela história. E quanto mais potente é a história e mais brilhante é o realizador e melhor é o guião, mais eu agradeço o privilégio de ter vivido aqueles momentos. Certo? Todos gostaram do Dune. Está tudo à espera do terceiro, certo? Porquê? É irreal, é insubstancial, é só uma história, é só um filme. No entanto, porque eu sei que é só uma história, porque eu sei que é só um filme, então eu estou disposto, porque estou num ambiente seguro, para experienciar toda a gama de emoções que aquela história me vai proporcionar. E o mesmo se passa com a vida, descobrindo que isto tudo é insubstancial e transitório e que eu sou sempre inafetado por tudo, então agora eu tenho capacidade de viver a vida muito mais plenamente. É como uma equipa que ganhou o campeonato e ainda faltam 3 jogos para acabar o campeonato, mas ela já se sagrou campeã. Como é que ela vai jogar os 3 jogos? A querer ganhar, obviamente. Mas vai jogar satisfeita. Quer ganhar na mesma, mas vai jogar satisfeita. Lá dentro não tem pressão para ganhar, mas querem ganhar. Então, não é? Quando se ganha o conhecimento da não-dualidade e se estabelece firme nesse conhecimento, portanto a pessoa tem que se estabelecer no conhecimento, isso demora anos, a partir daí a vida é espontânea. E a pessoa aceita a espontaneidade da vida, sem fugir com o rabo à seringa, sem fugir com os deveres, sem negligenciar deveres. Não é? Abre o peito ao mundo e o mundo que venha. Não é? Eu vinha no carro e vinha assim a pensar, não é? Para onde é que eu vou? Exato, para onde é que eu vou? E depois, será que eu penso no que eu vou dizer? Tenho 2 horas para pensar, afinal de contas vim do Porto, vim sozinho, não é? Penso no que eu vou dizer e depois penso assim, não vou pensar no que eu vou dizer. O tópico está dado, concordei com o Nuno, quando chegar aqui as pessoas logo, a cara delas e logo me irão mostrar para onde ir. Portanto, a aceitação do universo tal e qual ele se apresenta e nos deixarmos levar por ele é fruto do ganho desse conhecimento. E agora, muito importante, só para terminar, isso não significa que emocionalmente e do ponto de vista das relações a pessoa para no tempo, não. A evolução emocional da pessoa continua até ao fim da vida. Ou seja, a pessoa vai descobrir formas mais adequadas de se comportar, vai descobrir como deixar que a sua compaixão aflore, vai descobrir formas de ser cada vez mais bondoso. Portanto, todas essas características que nós chamamos as da santidade, as da bondade, a pessoa até ao final da vida vai continuar a trabalhar para que elas fiquem sempre desbloqueadas. Portanto, são 2 coisas diferentes. A maturidade emocional vai até à cova e o conhecimento, uma vez que esteja estabelecido, continua a partir desse momento em que ficou claro para a pessoa. Não é? Então, e os sábios aconselham precisamente isso, que é, continua o teu trabalho de maturidade emocional. Observa as tuas palavras, não é? Vaktapas. Se não tens nada para dizer, não é? Não digas. Não é? Procura ser bondoso. Portanto, todos os valores que nós conhecemos, não é? São para ser postos em prática. Não é?
Portanto, isso é muito importante. Não é? Uma última pergunta ou termina? Só fazer uma questão. Sim. Uma pequena questão, que é, o Vedanta, que eu percebo o grande propósito do Vedanta, que é percebermos de facto que existe este ego, personalidade, e que isso não somos nós próprios, não é? Uhum. Que se diferencia do nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser. O Vedanta, a proposta do Vedanta é chegarmos lá através do yoga do conhecimento, não é? Através do conhecimento. Mas existe no Vedanta outras propostas? Como é que é através do conhecimento, mas existe algo mais do que isso? Existe. Eu sei que isto é o suficiente já, mas ok. Existe. Então, o Vedanta pressupõe duas etapas muito distintas. A primeira é a preparação e a segunda é o autoconhecimento, ou seja, o estudo das Upanishads, o estudo dos Vedas, não é? Brahma Sutras, todos esses textos que são diálogos de ensinamento, que o professor depois, não é, abre o significado desses diálogos. Ou então não precisa desses diálogos, fala como eu falei abertamente aqui, não é? Pronto. E qual é a fase de preparação? A fase de preparação é mais importante, porque a fase de preparação é a fase de transformar uma mente que sofre muito com o dia-a-dia numa mente que está relativamente equilibrada. E aí entra o yoga. O yoga é para dar à pessoa uma mente estável, uma mente equilibrada. Ou seja, uma mente que consegue lidar com as coisas do dia-a-dia, mantendo o equilíbrio, mantendo uma saúde. Num mundo que é um hospício, ter uma mente assim é um grande feito. Portanto, é um grande feito. Dentro desta fase de preparação existe essa fase. Portanto, a fase chama-se Chitta Shuddhi. Shuddhi, purificação, Chitta, da mente. Não é? E a mente tem dois problemas, que é as questões emocionais e ser irrequieta. Ou seja, não conseguir ficar num ponto. Então, são duas coisas distintas com duas práticas completamente distintas. Portanto, a prática da maturidade emocional prende-se precisamente com, era o que eu estava a dizer ali, honrarmos os nossos deveres, que é, eu como filho vou ser filho e tenho que fazer coisas que às vezes um filho não gosta, mas que me vão ajudar a crescer. Então, chama-se isso Karma Yoga. Karma Yoga é o desenrolar das nossas tarefas todas, o melhor que a gente pode, seguindo os valores, o Dharma, portanto a ética, a moral, seguindo o que o guião daquele papel nos pede para dizer, pede para fazer. E o que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que as angularidades da minha personalidade, ou seja, as minhas paixões e as minhas aversões, percam força sobre mim. E eu ganho uma mente que ganha poder sobre a mente emocional. Portanto, eu consigo começar a gerenciar os meus gostos e as minhas aversões. Ou seja, não interessa tanto a minha impulsividade do momento, interessa sim aquilo que é preciso ser feito. Ou seja, como professor, o que é preciso ser feito? É preciso dizer a verdade na altura certa ao aluno e pô-lo no lugar. Como filho, o que é preciso ser feito? Poxa, ajudar a minha mãe, tem 80 anos, o mínimo que eu posso fazer é levar-lhe as compras e ajudar no processo de envelhecimento dela e para que ela tenha uma velhice confortável. Como irmão, respeitar que ele é o irmão mais velho, veio primeiro a este mundo e hierarquicamente tem poder de decisão sobre mim. Portanto, não é, eu honrar, não é, todos os meus papéis. Não é? E isso faz com que a impulsividade, as minhas paixões e as aversões perca poder sobre mim. Portanto, eu transformo a minha mente, que é ansiosa por satisfazer paixões e por evitar aversões, numa mente que tem capacidade de lidar com elas e que não perde o rumo daquilo que tem que ser feito. Não é? E as grandes coisas da vida vêm precisamente quando nós cumprimos o nosso dever. Não é? Só se consegue uma mente meditativa se eu vencer o impulso todas as noites. Não, deixa-me ver Netflix. Não, vou meditar meia hora. E só ao fim de anos é que a mente ganha a qualidade chamada meditação. Estás a ver? Então há esse trabalho. E depois, não é? Todas as práticas, como o mantra, não é? Inclui Bhakti Yoga? Inclui Bhakti Yoga, os rituais de manhã, isso está tudo incluído em Karma Yoga, ou seja, os cânticos, os kirtans, o mantra, as pujas, que são os rituais reverenciais, onde nós oferecemos flores, fruta, etc. Tudo isso, o serviço ao professor, o serviço à instituição. Portanto, quando eu estive na Índia, eu quis fazer serviço para o meu professor.
E ajudei-o todos os dias e fazia serviço para o templo. Portanto, no templo eu limpava as escadas do templo. Portanto, todos os dias às 5 da manhã me levantava, às vezes 4h30, às vezes 4, quando fazia a minha prática de yoga, meditação, os meus rituais, às 5h30 tinha que estar no templo. Portanto, e a minha função no templo era limpar as escadas do templo. Sabes que os templos na Índia têm os abhishekams, a água e tudo, não é? E fazer o sândalo para oferecer a Shiva. Portanto, durante 3 anos e meio, todos os dias eu fiz aquilo, à exceção do domingo, que alguém substituía o meu lugar. Isso é o seva. Então, muitas vezes eu não queria ir. Não, mas é o meu dever, eu vou. Então, essa questão de, às vezes eu faço o que eu quero, mas às vezes eu faço o que tem que ser feito. Então, quando eu estou quando eu estou com capacidade de dizer a um desejo sim ou não, e essa capacidade é igualmente forte, quer eu decida sim ou não, nesse momento eu sou livre. Quando eu não conseguir dizer não, então eu não sou livre. Então, Karma Yoga liberta-me relativamente a esse ponto, porque eu consigo dizer não a esses desejos impulsivos que muitas vezes são opostos ao Dharma, são opostos à moral e que prejudicam os seres humanos. Então, isso é importante numa fase inicial, que é isso que são os yamas e os niyamas. De facto, a ahimsa, a asteya, etc., a parigraha, que é para a pessoa conseguir ter um domínio sobre a mente animalesca, porque somos animais, não é? E depois, então, surge todo o processo de estabilização corporal, que é, ok, tem que dar um domínio deste corpo, ele tem que aprender a sentar-se, não é? Tem que aprender a meditar, tem que ter concentração, daí os asanas, daí o pranayama, não é? E daí toda essa fase que ajuda a mente a ter ekagrata, a unidirecionalidade. Estas duas coisas, quando são conseguidas, ou seja, uma mente relativamente saudável, que já não é, vamos dizer assim, assolada pela brusquidão da impulsividade e do instinto, não é? Está relativamente estável, e essa mente que tem uma capacidade de foco profunda, ou seja, senta-se a ler um livro e 1 hora passa assim, não é? Essa mente é a mente onde o conhecimento encontra um chão fértil para acontecer. Ou seja, há pessoas aqui que ouviram toda e qualquer palavra do que eu disse, e há outras pessoas que perderam se calhar metade, porque a mente estava irrequieta. E então essa mente irrequieta, essa mente e mesmo o corpo, a agitação do corpo, não é? Isso é um obstáculo ao conhecimento, porque o Vedanta é sentar e escutar o mestre. E a visão da não-dualidade que o professor tem, essa visão vem na forma de palavras transmitida para o aluno cuja mente se acoplou à mente do professor. Eu lembro de estar na Índia, Rui, e não ouvia mais nada, só ouvia o meu prof. Parecia que desaparecia tudo e só ouvia o meu professor, não é? E eu nem pensava, eu ouvia o que ele estava a dizer, não é? Eu ouvia, a minha mente juntava-se à dele. Então aí há a transmissão do conhecimento e depois isso só não chega. Depois, não é? Há que ganhar a autoria desse conhecimento, não é? É quase como uma pequena chama que precisa de ser protegida do vento, não é? Precisa de ser acarinhada até que, não é? Até que sozinha consiga sobreviver. Então todas as práticas, todas elas, que ajudem a pessoa a ter elegibilidade, chama-se adhikaritvam em sânscrito, para o conhecimento, todas as práticas são bem-vindas. Então, terapia, tudo. Só ainda nós temos que, entretanto, terminar, mas há bocado disseste que o yoga e a meditação não eram suficientes para ti, por isso procuraste o Vedanta. Mas quem está no caminho do yoga, por exemplo, aqui, em que é que se distingue isso, não é? Em que é que o Vedanta acrescenta ao yoga? A sabedoria. O yoga e a meditação ajudam-nos a entender o corpo, a energia, como ter mais saúde, como ter um corpo mais saudável, mais enérgico, mais apto, e como sentar e meditar e saber estar consigo. E descobrir as entranhas da mente. Portanto, descobrir quais são as dificuldades emocionais deste meu ser. Ou seja, do género, o que é que me causa dor? Será, não é, eu ter sido traído pela minha companheira e de cada vez que eu medito aquilo vem? Então, a meditação ela é uma oportunidade de nós olharmos para o que está na mente e para o que nos aflige, ok? Essa mente que já consegue estar bem, senta-se e ganha a sabedoria. E é a sabedoria que destrói a ignorância.
Portanto, há algo que o professor faz, que o professor de Vedanta faz, que é falar sobre a vida e falar sobre a natureza do ser. Portanto, e a meditação prepara, o yoga e a meditação e uma vida relacional preparam a pessoa para ganhar esse conhecimento. Portanto, são duas coisas distintas. E o que eu reparo, não é? É uma partilha que eu faço contigo, é que eu tenho muitos alunos de yoga que depois de 15, 20 anos de yoga chegaram à conclusão, isto só não chega. Ok, eu estou calmo e tal, mas não resolveu. Não é? Porque reparem, antes da meditação, não é? A pessoa era nervosa. Nervosa e ignorante de si mesma. Ignorante da natureza ilimitada do eu. Depois da meditação, é calma, mas ignorante na mesma. Portanto, e essa calma depois acaba por ser como um comprimido iógico que a pessoa toma. Portanto, todos os dias vou meditar para ficar calmo, para ir para a bolha. Estão a ver? Que, do ponto de vista ético, ok, não é tão brusco como tomar um Xanax, mas é o Xanax espiritual. Estão a ver? Chamado bypass. É o bypass espiritual, não é? Então há uma distinção grande, não é? O Vedanta serve para transmitir o conhecimento da realidade do eu e para ajudar a pessoa depois a sustentar esse conhecimento, não é? Se sei lá, no Peru, em África, sei lá, noutro país qualquer, essa realidade do eu no Egito é ensinada com outras palavras, noutra linguagem, então isso também se chama Vedanta. Portanto, é isso, não é? E todas as outras práticas são necessárias e é aqui que as pessoas, o pessoal do Neo-Vedanta falha, porque, não é, as outras práticas ajudam a pessoa a viver melhor a vida. A viver melhor o dia-a-dia, os relacionamentos. Estás a ver? Até ganhar o conhecimento, isso tem que acontecer. Porque repara, é como quando eu estou no lugar certo, à hora certa, a fazer o que é suposto eu fazer, eu apanho o flow da vida, o flow do Dharma, eu surfo a onda do Dharma, e essa onda do Dharma, ela protege a pessoa, levando-a para os lugares onde ela tem que estar para que as coisas aconteçam. Em outras palavras, é sincronicidade. Portanto, e para estarmos em sincronicidade, nós temos que fazer a nossa parte, senão o universo não faz a parte dele. Bloqueia-nos essa parte. Por mais sorte que a pessoa tenha, bloqueia-nos, vamos ter ali um obstáculo enorme. Então, não é... Todas as outras preparações, sejam elas a terapia, várias terapias, não é? Sei lá, a dança, tocar, música, não é? Todos os processos terapêuticos que podem não ser terapia são fundamentais. São fundamentais. A pessoa tem que os fazer. Tem que os fazer. Porque senão o conhecimento não tem sustento. Ou seja, a pessoa ganha o conhecimento, mas depois a vida dela não reflete aquilo que ela ganhou e ela continua na mesma uma grande imbecil. Estão a ver? Continua a fazer as mesmas asneiras, não é? Eu não sei se foi claro, mas... E Paulo, se alguém quiser fazer contigo algum curso, formação, onde é que te podem encontrar? Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais, obviamente, eu uso-as. Paulo Vedanta no Instagram, e lá eu anuncio os vários cursos que eu vou fazendo. Depois da pandemia ficou tudo online e só quando eu vim da Índia que eu me debrucei sobre o online. Portanto, até 2018 eu nunca tive Facebook. Quem abriu o Facebook foi a minha companheira. Pronto. Ela, não, mas tu precisas. Eu, com muita resistência, cedi. E agora pronto, não é? Abracei esse mundo digital e uma vez que abracei decidi que aquilo florescesse e que então por aí podem me conhecer. Tem também um site, vedanta.pt, e lá estão as minhas aulas todas gravadas, os meus livros e tudo mais. Então todo o meu trabalho está lá. Está bem? Então muito obrigado, Rui. Obrigado. Pronto. Obrigado a todos.
só antes de sairmos, só fechar os olhos aqui por uns breves instantes, fecharmos aqui esta tarde, bem diferente do habitual, tão enriquecedora por outro lado. Volta aqui a nós próprios, dentro de nós. Permitimos observar o que foi aqui partilhado. Mas também não alimentando agora a nossa mente com outras especulações daqui para a frente. Experimentamos presentes. Esta atitude, esta postura meditativa que temos cultivado até o momento. Procurando novas ideias daquilo que foi aqui falado, mas deixando que elas possam surgir naturalmente, se tiverem surgir, mas sem procurar levar a mente para novos pensamentos, ideias. Experimentemos este estado. Presença. E observação. Apenas lembrar, questão prática, pois há normalmente pessoas aqui a chegarem, que provavelmente vocês poderão conhecer. Mas como já foi dito, este não é um espaço de socialização. Mantemos aqui a nossa introspecção, de observarmos, estarmos no nosso espaço interno, embora com os outros. Evitando contacto físico, ocular, para que melhor possamos estar presentes, inteiramente, sem distrações do espírito.
lembrar também que fechamos aqui este espaço às 5h30.